Bom, pessoal, então, a gente vai falar sobre ondas eletromagnéticas, a gente conversou sobre eletromagnetismo, tá bom? E agora vamos falar especificamente sobre ondas no eletromagnetismo, tá bom? Como que elas se comportam aqui. Só que antes de adentrar especificamente nesse assunto, a gente precisa reforçar as definições do que é uma onda, tá bom? Então, a gente vai ver alguns conceitos iniciais e a aula de hoje vai ser só isso, vai ser bem tranquila, só para a gente poder fundar essas bases aqui, para que eu não precise repetir esses termos depois e para que quando eu mencionar eles, vocês saibam do que a gente está falando, beleza? Então, show. Primeiro, a definição de ondas, né? São alterações no espaço que transportam energia, sem transportar matéria. Então, como que isso acontece no teu cotidiano? Quando tu pensa em onda, a primeira onda que me vem à cabeça é essa daqui, é a ola, né? Lá do estádio, mas tem a onda do mar também, que é bem comum. Aqui a gente já vai ter alguns conceitos importantes que eu quero demonstrar para vocês com esse GIF. Ó. Primeiro, é o conceito de propagação de onda, tá bom? Você tem um sentido para onde essa onda está se movendo, não é isso? Quando você faz a aula lá, você vê, né, que a graça é justamente ver o sentido em que essa onda vai estar se movendo no estádio, ou em qualquer lugar que você esteja fazendo uma aula, tá bom? Mesma coisa que na questão do mar, né? Você tem um sentido para onde essa onda está vindo, né? A onda não está vindo para cair do nada, ela vai para o lado de lá, ela volta, ou do nada ela sobe, do nada ela desce. Não é assim. Ela tem um sentido específico. Esse sentido é o sentido de propagação da onda, tá bom? Que é para onde vai apontar a velocidade de propagação também. Isso vai ser importante. A outra coisa é sem transportar matéria, tá? Pense no seguinte, se você coloca, por exemplo, uma bola aqui e pede para as pessoas irem passando ela, a onda não estaria transportando essa matéria? E a resposta é não, tá bom? Cuidado com isso. Se você coloca uma bola inflável aqui, gigante, por exemplo, e pede para que as pessoas passem, não é a onda que vai estar transportando a bola, tá bom? Tanto é que, se alguém segurar essa bola aqui no meio da multidão, a bola não vai continuar passando. Então, o fenômeno onda vai continuar acontecendo, mas a bola não vai continuar sendo transportada. Então, não era a onda a causa desse transporte, beleza? Um outro exemplo é você colocar uma bola aqui na água, tá bom? Se tem uma onda e você coloca, ela fica parada lá, tá bom? Ela não vai ir sendo transportada só porque tem onda ali, tá bom? Então, é importante ver isso. Continuando, ondas bidimensionais aqui também é o mesmo exemplo da água, como se eu tivesse um lago aqui e jogasse uma gota d'água. Aqui é importante ver a questão de quando a onda bate nas coisas, ela volta, ela reverbera, a gente vai ver isso com mais detalhe mais à frente, tá bom? Mas é um conceito simples lá de ondulatória também. Você tem a questão da refração e reflexão, que vem lá da óptica também. Aqui no caso seria uma reflexão, né? Porque bate e volta. Uma refração, ela teria que bater aqui, uma parte vem e outra parte atravessa esse plano, tá bom? São conceitos lá da ótica que também se aplicam aqui, porque também está tratando de onda, tá? Aqui um outro exemplo de uma banda, se eu não me engano, Arctic Monkeys, de um clipe dele, se eu não me engano, onde a gente também tem uma onda, só que aqui percebam como elas são bem diferentes, né? Você tem ondas aqui com pessoas, ondas no mar, ondas aqui em um desenho tridimensional, e aqui uma onda que é só uma linha, e tudo isso é onda, tudo isso é estudado pela ondulatória, tudo isso significa mais ou menos a mesma coisa, tá? Significa o mesmo fenômeno, representa o mesmo fenômeno, tá bom? Esse outro GIF é só de vocês começarem a conceber uma onda em 3 dimensões, ela não vai se comportar exatamente assim, mas acho interessante vocês terem essa noção de periodicidade, tá bom? Achei um GIF interessante para expor também. Beleza. Sendo assim, vamos para falar sobre essas dimensões, sobre essas periodicidades todas que eu comentei, tá bom? A primeira é ondas unidimensionais. São 3 categorias, uma dimensão, 2 dimensões, 3 dimensões. As unidimensionais são essas aqui, como aquela do clipe do Arctic Monkeys. São ondas em linhas, ondas em cordas. E essa dimensão que eu me refiro é a dimensão em que ela está sendo transportada, a dimensão em que a onda está se movendo, a direção da velocidade de movimento dessa onda, tá bom? Ela está indo apenas numa direção aqui. Aqui ela vai em 2 direções, para cá e para os lados, não é isso? E aqui ela vai em 3 dimensões. Quais são os exemplos mais comuns? O de 1 dimensão é de uma corda, o de 2 dimensões é uma gota d'água, você vê que até se parece, né? Uma gota d'água caindo num lago, por exemplo, vai em 2 dimensões. Aí em 3 dimensões você tem a questão do som, tá bom? Um conceito simples, antes de eu avançar aqui, que é importante mencionar, é o conceito de pulso e de onda em si, tá? Quando eu falo pulso de onda, eu tô falando de um GIF assim, ó, eu tô falando desse GIF, eu tô falando de um momento assim, tá? Você percebe que tem a gota e é só uma ondulação que se move no plano, perceba? Não é repetido, é apenas um pulso,
tá? Aqui não, aqui é um movimento periódico e constante. Então, aqui é uma onda periódica de fato, tá bom? Essa diferença é importante porque você pode ter uma questão, um pulso ou uma onda periódica. Então, você já sabe do que ele tá falando, beleza? A onda tridimensional, o melhor exemplo é o som, mas também poderia ser uma lâmpada, poderia ser uma estrela, tá bom? Onde a onda vai estar se movendo em 3 dimensões. E é simples você imaginar isso no cotidiano. Pensa, por exemplo, na questão do som. Vamos imaginar 2 situações. Se o som fosse unidimensional, como seria a propagação? Se o som fosse unidimensional, então ele iria apenas em uma direção. Ou seja, só quem está especificamente na minha frente, com o ouvido virado para minha boca, só essa pessoa que conseguiria me ouvir. Ninguém ao redor conseguiria me ouvir, porque o som não iria se propagar nessas outras direções, tá bom? Se o som fosse bidimensional, ele se moveria apenas em 2 dimensões, ou seja, quem estivesse acima, ou seja, uma pessoa mais alta do que eu não conseguiria me ouvir, uma pessoa muito mais baixa do que eu não conseguiria me ouvir. Apenas quem estivesse na mesma altura da minha boca conseguiria me ouvir, percebe? Porque ele se moveria apenas em 2 dimensões. Como ele é tridimensional, ele se move em 3 direções, então ele se move para todos os lados ao mesmo tempo, tá? Então ele se propaga assim, num formato mais esférico, beleza? Isso é uma onda tridimensional. Show? Eu acho que ficou claro, espero que tenha ficado claro isso aqui. Partindo para frente, ótimo. Continuando, vamos aqui a ondas transversais e ondas longitudinais. Outro conceito simples também. Transversal, pensa nisso. Transversal é aquele que atravessa, aquele que transcende, transversal. No caso, o que está sendo atravessado aqui? Você pode pensar no eixo X e no eixo Y. É como se um estivesse atravessando o outro, tá bom? Você tem um movimento nessa direção, nesse sentido aqui, tá bom? E você tem um movimento nessa direção, nesse sentido aqui. Você tem para cima, você tem para cima e para o lado ao mesmo tempo, não é isso? Você tem uma movimentação em 2 direções, você está atravessando um plano com o outro, tá bom? E o longitudinal não. O longitudinal é apenas numa direção só. Essa é a transversal wave, onda transversal, beleza? E a onda longitudinal não, é apenas em um sentido, apenas em uma direção, tá bom? Ela se ajuda a lembrar, pensa que ela vai para longe. Então, a longitudinal vai para longe, apenas em uma direção. A transversal atravessa uma direção, atravessa a outra direção, tá bom? E é só isso mesmo, é bem simples, relaxa, tá bom? Espero que tenha ficado claro. Vamos para frente. Algumas outras propriedades que são importantes mencionar na onda, e aqui são os tópicos que eu vou destacar, que não são todos, mas que eu achei mais relevantes, tá bom? Então, cristas e vales. Crista é o ponto mais alto da onda. Você não precisa ser surfista para conhecer essa expressão. Ele está na crista da onda, ou seja, ele está no topo da onda, né? Ele está na parte mais alta da onda, beleza? Nível de equilíbrio é um ponto, é outro conceito importante também, que se refere, se a gente estiver falando de uma onda no mar, o nível de equilíbrio vai ser justamente o nível do mar, tudo bem? Vai ser a posição em que, caso a onda não estivesse em movimento, a onda ficaria aqui, ficaria estacionada aqui nessa posição, tá bom? Imagina que isso aqui é uma corda vibrando. Se você para de balançar a corda e puxa ela e ela fique, de modo que ela fique reta, ela vai ficar estacionada numa posição assim, uma posição de equilíbrio, um nível de equilíbrio, tá bem? Vai ser sempre assim na metade, mais ou menos a metade, vai ser sempre uma posição assim, beleza? O vale é o oposto da crista. Vocês podem ter visto aqui no desenho, fica bem claro, bem simples. Ó. A crista é a parte mais alta, o vale é a parte mais baixa. Só isso, simples assim, beleza? Amplitude, ó, esse Azinho aqui dentro significa amplitude, vai do nível de equilíbrio até a crista, ou do nível de equilíbrio até o vale, tudo bem? Isso é a amplitude da minha onda, tá bom? Percebam aqui, ó, que quando no GIF a gente altera a amplitude, essa onda vai ficar mais ou menos distante do nível de equilíbrio, tá bom? Da linha aqui do meio, beleza? Esse wavelength, perdoem o meu inglês, é o comprimento da onda, tá bom? O comprimento da onda vai ser a distância entre uma crista e outra, um vale e outro, vou falar sobre isso já já. E esse último é a fase. A fase é quando você altera a onda, altera a posição dela para que ela se alinhe com uma outra onda, tudo bem? Tanto é que eu tenho uma diferença de fase, tá bom? E quando você tem uma onda exatamente em cima da outra, você tem uma diferença de fase de 0 graus, ou seja, você não tem diferença de fase, tá bom? Quando ele move, a onda se move, então passo a existir uma diferença de fase aqui, beleza? Continuando, a gente tem comprimento de onda, que eu já mencionei antes,
e que é um conceito bem importante, porque toda vez que a gente se referir, quase todas as vezes que a gente se referir à onda, o comprimento de onda vai ser importante, tá? A questão vai querer saber, é um conceito que vai se repetir, tudo bem? Então, é importante vocês estarem atentos a ele. Comprimento de onda é uma distância entre dois pontos que se repetem na onda, tá bom? Então, entre uma crista e outra crista, entre um vale e outro vale, tudo bem? Isso pode ser um comprimento de onda, aqui vai ser também o mesmo comprimento de onda, tá bem? A distância daqui até aqui também é um comprimento de onda, perceba, porque aqui é o primeiro momento em que ela está indo na diagonal para cima. Quando que ela vai de novo na diagonal para cima? Bom, aqui não. Bom, aqui ela não está indo na diagonal para cima, está na diagonal para baixo. Aqui ela vai voltar a ir na diagonal para cima, então aqui se repetiu. Quando se repete, eu finalizei, eu fechei aqui o tamanho do meu comprimento de onda, tá bom? Então, o comprimento de onda vai ser daqui até aqui, ou daqui até aqui, ou daqui até aqui, tá bom? Mas pode ser também qualquer outro ponto, desde que ele se repita, beleza? E quase sempre, quando a gente se referir a comprimento de onda, quando a gente se referir à onda, vamos falar do comprimento de onda dela também, beleza? Vai ser medido pela letra, vai ser representado, perdão, pela letra grega lambda, tá bom? Que é esse símbolozinho aqui, esse tipo um Y de cabeça para baixo, beleza? E vai ser muito recorrente. Período e frequência são outros dois conceitos importantes para a gente abordar, mas que eu preciso demonstrar eles à parte, porque eles vão ter equações próprias e são conceitos bem distintos também, mas que podem se confundir. Então, muita atenção agora. Período é o tempo que você dá uma volta, no caso, beleza? Então, percebam aqui o seguinte. Primeira coisa, quando eu começo aqui no ponto zero, olha só, perceba que quando essa linha aqui, que está representando meu movimento no gráfico, ela está no seu ponto máximo, ou seja, quando ela está completamente na vertical para cima, coincide com o momento em que eu estou na crista também, olha só. Quando ela chega lá no topo, aqui também eu estou no topo, beleza? Quando ela chega no vale, aqui também eu estou na parte mais baixa, apontando para baixo, tá bom? Então, eu tenho uma repetição que concorda, né? Esse desenho aqui também pode ser representado por meio desse círculo, não é isso? Porque o período vai ser justamente isso. Vai ser o tempo que você demora para dar essa volta. O tempo que demora para ele sair daqui e voltar para cá de novo. Só isso, simples assim. Uma outra coisa interessante de vocês repararem é que se eu destacar essa região aqui e mover ela, olha só, você fecha a figura, tá? Não, você não fecha um círculo perfeito, mas você fecha a figura. Ou seja, você saiu e voltou para o mesmo ponto, tá bom? Você fecha o desenho aqui, beleza? O período vai ser isso, ó, o tempo que foi gasto, tá bom? Dividido pela quantidade de voltas que você completou. Tá? O tempo que você demorou para dar uma volta. Então, o tempo que você gastou é a quantidade de voltas que você conseguiu dar. Como exemplo, eu queria trazer a questão do ciclo menstrual, porque eu acho que para as meninas vai ficar fácil de lembrar, e para os meninos eles vão estar aprendendo uma coisinha nova aí também. Reforçando isso aí, beleza? Aí, na biologia, a gente normalmente usa esse ciclo de 28 dias. Então, não é um mês, já começa daí, beleza? E usa-se 28 dias por ser uma média, tá? Mas há garotas, e isso varia de garota para garota, em que vão demorar mais ou menos dias, e depende do ciclo pessoal de cada uma, tá bom? Então, vamos supor que uma garota estivesse querendo medir quantos dias demora o seu ciclo. Então, ela quer saber o período de repetição desse ciclo dela, tá bom? Então, conta-se a partir do primeiro dia da menstruação, primeiro dia de sangramento, tá aqui. Após o primeiro dia, ela passou por todos os períodos aqui, por todas as etapas, né? Você ovulou, período fértil e tal. E no final, quando chegou no dia 26, ela já sangrou de novo. Ou seja, ela não demorou os 28 dias, ela demorou só 26. E se ela sangrou de novo, ou seja, se repetiu. Se repetiu, então ela terminou o ciclo. A primeira vez que repetiu, ela terminou o ciclo em 26 dias. Então, como que fica o período aqui que a gente pode calcular? 26, que é o tempo que foi gasto, 26 dias, dividido pela quantidade de voltas que ela deu. Quantas voltas ela deu nesse ciclo? Só uma, né? Ela começou o sangramento, quando ela sangrou de novo, então ela completou o ciclo e foi só uma volta. Logo, o período vai ser só de 26 dias. O ciclo menstrual dela, essa garota hipotética do exemplo, vai ser só de 26 dias e não de 28, o que é bem comum, pode acontecer, varia de garota para garota, tá bom? Frequência é um outro conceito importante, porque ele vai ser basicamente o oposto do que é o período, tá bom? Vai ser a quantidade de voltas dividida pelo tempo. Antes era o tempo dividido pela quantidade de voltas, tá bom? E aí percebam aqui uma coisa, aqui eu tenho 3 frequências diferentes, ó. Um sinal AM e um FM, tá? E eu já tenho uma diferença interessante quanto ao comprimento de onda. Olha, a distância entre essa crista é bem maior do que a distância entre essa crista e essa outra aqui, tá bom? Então aqui eu tenho um grande comprimento de onda, comprimento de onda bem longo, tá? E aqui um bem mais curto, tá? Aqui eu tenho uma frequência
bem mais baixa, aqui eu tenho uma frequência bem mais alta, uma repetição bem mais constante, aqui uma repetição bem mais lenta, que demora muito mais, tá bom? Aqui demora muito mais para eu completar um comprimento de onda. Aqui, para eu completar um comprimento de onda, é bem mais rápido, bem mais simples. Mais simples é a palavra certa, mas bem mais rápido, tá bom? Eu posso usar o mesmo exemplo que eu usei antes aqui e calcular qual é a frequência desse período menstrual que a gente mencionou aqui no exemplo, tá bom? Então, eu vou pegar a quantidade de voltas, ou seja, ela sangrou uma vez, quando ela sangrou de novo, completei uma volta. Mas ela fez isso só uma vez, nesse período em que ela contou, tá bom? Então, uma vez, e 26 foi o tempo que demorou para isso acontecer, o tempo que demorou para essa volta acontecer. Foi fazendo essa divisão, você tem 1 dividido para 26, vai dar esse número aqui grandão, HZ, que significa Hertz, H maiúsculo, Z minúsculo, tá bom? Hertz em homenagem ao físico Heinrich Hertz, que vocês podem reparar aqui pela data, morreu muito jovem, ele morreu, se não me engano, com 36 anos, e a unidade de medida dada em homenagem a ele pelos inúmeros trabalhos com relação à ondulatória, beleza? Então, o que significa esse Hertz? Isso aqui é importante, porque significa que a frequência com que ela menstrua é 0,03, aí as meninas vão discordar disso. Então, eu menstruo quase todo mês, literalmente. Então, e é menos do que um mês para repetir. No caso dessa guria aqui, são 26 dias só para que ela menstrue de novo. Então, como é que a frequência pode ter dado um número tão baixo, tá? Percebam o seguinte, 1 dividido para 26, então isso vai dar sim um número pequeno, mas 1 é uma volta completa, e 26 é o tempo que eu tinha para completar essa volta. Então, esse 0,03 é como se fosse, eu também, para ficar mais simples, é como se eu estivesse dizendo o seguinte, que em um dia, tá? No meio desses 26 aqui, em um dia, é como se eu andasse 0,03% do que eu preciso para completar uma volta, tá bom? É como se eu fizesse isso. Tanto é que, se você pegar esse valor aqui, esse valor inteiro, e multiplicar por 26, você volta para o número 1, tá? Ou seja, isso aqui foi o que eu consegui em um dia. Esse resto significa do meu ciclo menstrual de 26 dias, isso aqui representa o quanto eu andei nele em um dia, o quanto eu já completei dele em um dia, tá bom? Então, se eu somo isso com o quanto eu vou completar no dia seguinte, então, mais no dia seguinte, mais no dia seguinte. Se eu multiplicar isso por 26, eu vou completar um ciclo, então eu vou ter o número 1, eu vou completar uma volta, beleza? É isso que representa. Uma outra forma, se ainda não ficou claro, mas uma outra forma de pensar na mesma coisa é o seguinte, o período é como se alguém apertasse um cronômetro e dissesse, vai lá, dá uma volta em torno dá uma volta em torno desse estádio e eu vou cronometrar aqui quanto tempo que vai demorar para terminar essa volta, tá bom? Então, ele vai estar medindo o tempo e vai pedir que tu dê uma volta completa, tá bom? Ele acionou o cronômetro e vai pedir que tu dê uma volta, e aí no final ele vai te dizer, olha, o teu período foi de, sei lá, você demorou 50 minutos para dar essa volta. Então esse é o seu teu período, tá bom? A frequência não. A frequência vai ser alguém dizendo, olha, vou te dar 1 hora para correr e vou ver quantas voltas tu vai completar nesse período de 1 hora, percebe? Percebe que é parecido, mas é diferente, tá bom? Então, aqui você já tem um tempo delimitado. O tempo vai ser normalmente 1, né? Vai ser a quantidade de voltas dividida por um tempo específico. Em Hertz, normalmente a gente vai usar segundos. Então, quando a gente falar, por exemplo, a lâmpada funciona a 60 Hz. Lembra que eu falei disso lá em eletromagnetismo? Significa que em 1 segundo ela dá 60 voltas, ou seja, o tempo é de 1 segundo. E ele quer saber quantas voltas acontecem nesse tempo, tá bom? É diferente do período em que você completa as voltas e depois vai ver quanto tempo deu, beleza? Então, pense nesse exemplo do cronômetro, eu acho que ele ajuda a fixar bem esses conceitos, tá? Beleza. Então, aqui a gente vai falar agora sobre a velocidade de propagação da onda, tá bom? Beleza. A velocidade, lá de mecânica, lá do comecinho, né? Não sei se vocês lembram disso. Velocidade é espaço sobre tempo, beleza? Então, espaço dividido pelo tempo é igual a velocidade, que é bem simples. Só que quem que é espaço? Quando a gente fala de onda, espaço é comprimento de onda, não é isso? Lembra? Era a distância entre uma crista e outra, a distância entre um vale e outro. Então, o nosso comprimento na onda é lambda. Então, a gente já pode substituir aqui. A gente tem espaço por lambda, beleza? E tempo? Quem que é tempo quando a gente fala de onda? A gente tem duas equações. Essa do período e essa da frequência. Percebam o que eu falei antes, elas são inversas uma da outra, ou seja, o tempo é igual a 1 sobre a frequência e a frequência é igual a 1 sobre o tempo, sobre o período. O período é igual a 1 sobre a frequência e a frequência é igual a 1 sobre o período, tá bom? Então, o período é o inverso da frequência, a frequência é o inverso do período, beleza? E período se mede
é em tempo. Lembra que o período lá do ciclo da menina era de 26 dias, não é isso? O período também vai ser medido em segundos, em horas, em minutos, tá bom? Então, ele vai ser uma unidade de tempo. Então, a gente pode usar ele aqui e fazer que a velocidade de uma onda vai ser igual a lambda dividida pelo tempo, pelo período. Lambda dividida pelo período, t. Beleza? Só que o período t, eu posso passar por outro lado aqui da equação, olha, e deixar o lambda isolado, tá? Então, eu posso fazer isso. Ele está dividindo, vai passar para cá multiplicando. Está aqui. TV é igual a lambda. Show? E T, que é o nosso período, eu sei que é igual a 1 sobre F. Então, eu vou só substituir. Ou seja, 1 sobre a frequência. Substituindo, eu vou ter 1 sobre a frequência vezes a velocidade igual a lambda. E velocidade vezes 1 vai ter isso aqui, né? Velocidade dividido por F. Velocidade dividido pela frequência vai ser igual a lambda. O que nos dá essa última equação. Eu posso pegar essa frequência que está aqui embaixo da velocidade, está dividindo, e passar para cá multiplicando. V é igual a lambda vezes F. Ou, como é dito por alguns professores, vem lamber ferida. Vem lambda, né? Vem lamber ferida. Para você lembrar disso, essa equação fundamental da onda, ela vai ser muito recorrente, vai ser muito importante. Esse exemplo, essa demonstração matemática aqui, eu vou cobrar uma parte dela, não uma parte dela, mas vou cobrar uma questão relacionada a ela para vocês fixarem bem isso aqui, tá bom? E é isso. Por hoje é isso. Na aula seguinte, a gente continua com esses conceitos, já não conceitos iniciais, mas tratando mais de espectro eletromagnético e coisas afins. E a gente se vê na próxima. Valeu, obrigado.